Seria Saturno também o arquiteto de uma prisão cósmica? Um carcereiro que mantém as consciências acorrentadas ao ciclo eterno da roda do samsara, nascimento, morte e renascimento? E se eu te dissesse que existe uma força, antiga, invisível, que dita o tempo, os ciclos, os fracassos e até suas conquistas? Seu nome é Saturno, chamado de Senhor do Tempo. Mas talvez ele seja algo ainda maior. Um impostor cósmico que imita o verdadeiro Deus e te mantém preso em um jogo que você nem sabia estar jogando. Está pronto para enxergar o que sempre esteve oculto? Quando se fala em Saturno, imediatamente se associa a conceitos como limites, restrições, disciplina, responsabilidade, cobrança de dívidas kármicas. Ele é chamado de o Senhor do Karma. Nenhuma energia lançada no universo desaparece sem retorno. Por isso, sua energia é muitas vezes temida. Saturno obriga cada alma a encarar aquilo que criou consciente ou inconscientemente em todas as suas existências. Mas há um aspecto ainda mais sombrio que poucos ousam explorar. O cubo negro, o símbolo do cárcere da consciência talvez. Você já tenha visto em diversas culturas a imagem de um cubo negro. O que muitos não sabem é que esse símbolo tem uma conexão direta com Saturno. Na tradição esotérica, o cubo negro representa a matéria, a prisão da forma, a densidade, a rigidez da terceira dimensão. É a geometria do espaço tridimensional, onde cada vértice e cada face simboliza os limites do mundo físico. O cubo negro aparece misteriosamente em locais de culto, arquitetura religiosa e símbolos ocultistas ao redor do mundo. Da Caaba. Mas por que um cubo? Porque simbolicamente Saturno é aquele que solidifica a energia, que aprisiona a consciência no mundo da matéria, na densidade, no peso do tempo e do espaço. O mundo material foi criado não por um Deus supremo de amor, mas por um arquiteto inferior, o demiurgo. Esse demiurgo é muitas vezes associado energeticamente a Saturno. Ele é o responsável por criar um universo de matéria, onde as almas, ao se encarnarem, ficam presas, desconectadas de sua verdadeira origem divina. O demiurgo não é necessariamente um ser maligno. Ele é um mantenedor das leis, dos ciclos, dos processos. Mas seu papel é manter a ilusão da separação. E Saturno é a engrenagem principal desse mecanismo. Por isso, a jornada espiritual, desde a ótica gnóstica e hermética, consiste em reconhecer o cárcere, compreender suas leis e transcendê-las. Saturno não é apenas o carcereiro. Ele também é o último guardião, a última prova antes da libertação. Nos mistérios antigos, quem desejava alcançar os reinos superiores, atravessar os portões do mundo material e romper o ciclo kármico, precisava, obrigatoriamente, enfrentar Saturno, superar o tempo, o medo, as limitações e as correntes da própria mente. Ele é o guardião dos portões. O último desafio. A muralha final entre a consciência aprisionada e a consciência desperta, livre, cósmica. Como o sistema de Saturno mantém a consciência aprisionada. Já mencionamos aqui como Saturno atua como o limite entre o mundo visível e o invisível, como o senhor do tempo, do karma e da matéria, e como seu símbolo, o cubo negro, representa o cárcere da consciência na densidade da terceira dimensão. Mas agora, vamos mergulhar ainda mais fundo. A pergunta que ecoa é: de que forma Saturno mantém as almas presas? Como esse mecanismo se manifesta na nossa vida, na sociedade e até na estrutura da própria realidade? Prepare-se. O que você vai ouvir a partir de agora não é um conhecimento comum. É uma revelação que, uma vez compreendida, pode transformar sua percepção da vida, da existência e da sua própria jornada espiritual. A matriz saturnina. A prisão invisível. Imagine uma rede sutil, mas poderosa, que envolve todo o planeta. Uma matriz energética que condiciona, limita e controla a consciência humana. Essa matriz é alimentada pela própria estrutura do tempo, do medo, da escassez e da culpa. Todas energias profundamente associadas a Saturno. A pergunta é: onde ela se manifesta? Nos sistemas econômicos que mantêm bilhões de pessoas em ciclos de dívida.
trabalho incessante e dependência. Nos sistemas religiosos que reforçam a ideia de pecado, punição, medo e submissão. Na educação padronizada, que molda mentes para obedecer e nunca questionar. Nos sistemas políticos que promovem controle, vigilância e obediência cega. Tudo isso reflete, em maior ou menor grau, a arquitetura saturnina: ordem, controle, limites, restrições e consequências. O sistema, como conhecemos, é uma extensão da frequência de Saturno. Você já percebeu como quase tudo na sua vida gira em torno do tempo? Horários, prazos, datas. Nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Relógios que marcam cada segundo da sua existência, lembrando constantemente que o tempo está passando, que você está envelhecendo, que o fim é inevitável. O tempo, linear, tal como experimentamos, é uma ilusão criada dentro da matriz saturnina. Na realidade cósmica, o tempo não é linear, é simultâneo, é uma espiral. Mas enquanto estivermos presos na densidade da matéria, experimentamos o tempo como uma sequência implacável de passado, presente e futuro. E quem rege esse tempo? Saturno, o último portão. A prova final quando uma alma percorre as esferas inferiores, desde os planos materiais até os sutis, ela chega, inevitavelmente, diante de Saturno, o guardião do último portão. Esse portão é simbólico e energético. Ele representa o momento em que a alma precisa provar que superou seus próprios karmas. Não é mais escrava do tempo. Não está mais presa às ilusões da matéria, do ego, do medo e do desejo. Aquele que não consegue atravessar o portão, retorna. É lançado de volta ao ciclo. Volta a nascer, a esquecer, a sofrer e a tentar novamente. Mas aquele que atravessa, se liberta da roda, sai do jogo, rompe com os ciclos de Saturno e desperta para sua verdadeira natureza divina. Os testes de Saturno não são físicos. São internos, mentais, emocionais e espirituais. Eles se manifestam como desafios e crises, situações que parecem insuperáveis, perdas. Saturno tira aquilo que você mais teme perder: limitações. Circunstâncias onde tudo parece bloqueado, fechado, travado. Cobrança de responsabilidade. Tudo que foi negligenciado, ignorado ou adiado, retorna com força total. A maioria das pessoas acredita que está sendo punida, mas na verdade está sendo chamada ao despertar. Saturno mostra, de forma implacável, onde você está desconectado da sua essência. Saturno, como arquétipo, mantém a consciência presa através de 4 forças principais: o tempo, a crença na linearidade e na finitude da existência; o karma, o ciclo de causa e efeito, que se repete enquanto não é compreendido e transcendido; a matéria, o apego à forma, aos desejos sensoriais, a ilusão de que o mundo físico é tudo o que existe; o medo da morte, do fracasso, da dor, da perda, a cola que mantém a alma presa ao jogo. É possível se libertar? Muitos mestres e tradições garantem que sim. Mas não é um caminho fácil. Envolve autoconhecimento profundo, rompimento com as ilusões da matéria, dissolução dos apegos ao tempo, ao ego, ao desejo e ao medo, alinhamento com a consciência superior, com o eu divino, que está além da roda do karma, ou a também chamada roda de Sansara, ou, para muitos, a Matrix. Saturno, portanto, segundo as tradições místicas e espirituais antigas, não é apenas um planeta no céu. É um arquétipo, um princípio cósmico que rege o tempo, o karma, os limites, a matéria e, sobretudo, os testes da alma. E é nesse contexto que surge a pergunta mais poderosa de todas: é possível se libertar do cárcere de Saturno? Ou ainda, como atravessar seus portões e romper, de uma vez por todas, os ciclos de aprisionamento da consciência aos quais ele nos submete? A resposta é sim, é possível. Mas o caminho não é externo. Ele é interno, oculto e profundamente transformador. A primeira prisão da alma é acreditar que o tempo é linear, finito e inevitável. A libertação começa quando você compreende que o tempo é uma ilusão mental. Tudo acontece no eterno agora.
Passado, presente e futuro são apenas projeções da mente dentro do holograma da matéria. Saturno é o cobrador do karma. Mas existe um segredo oculto. O karma não é uma punição. É ignorância cristalizada. Como transcender? Trazendo à luz aquilo que estava no inconsciente. Praticando o perdão, profundo, radical, consigo mesmo e com os outros. Encerrando ciclos, soltando, se desapegando das narrativas do passado. O karma não é eterno. Ele existe enquanto você não aprende a lição. Aprendeu? Ele dissolve. Mundo material é a prisão visível de Saturno. O cubo negro é a representação da consciência identificada com o corpo, o dinheiro, o status, os desejos sensoriais, os apegos terrenos. Mas atenção, transcender a matéria não significa rejeitá-la, nem fugir dela. Significa não ser mais escravo dela. Reconheça que você não é este corpo, não é esta história, não é este personagem. Você é consciência eterna, apenas vestindo temporariamente essa roupa chamada corpo. É a cola que mantém a prisão funcionando. Saturno testa você com seus maiores medos. Da morte, da perda, do fracasso, da solidão, do vazio. Mas aqui está o segredo. O medo não é real. Ele é uma ilusão da mente condicionada. O medo só tem poder enquanto você foge dele. Não opera fortemente na mente concreta. Aquela que só acredita no que vê, que busca segurança, controle e previsibilidade. O desejo, por sua vez, é a corrente que mantém a mente inquieta, sempre buscando algo externo. Prazer, validação, conquistas, status, poder. Enquanto você se identifica com o eu inferior, a personalidade, o ego, o corpo, o papel social, Saturno tem total domínio. Mas quando você ativa a consciência superior, o eu sou, o eu divino, Saturno não tem mais poder. Porque o eu superior não está preso no tempo, nem na matéria, nem no karma. A consciência superior vibra fora do alcance da prisão saturnina. Nas tradições esotéricas, existe a figura do guardião do umbral. E energeticamente, Saturno representa este guardião. É ele quem testa a alma antes de permitir sua passagem para além do mundo da forma. O guardião não é um inimigo. Ele é o reflexo de tudo o que você ainda não integrou. O que existe além de Saturno? Quando você atravessa os portões de Saturno, você sai da roda, sai do jogo, rompe com os ciclos de tempo, karma, matéria e medo. O que existe além? A consciência cósmica. O acesso às esferas superiores da criação, a reconexão com a fonte, a liberdade de escolher encarnar ou não, não mais por compulsão kármica, mas por missão consciente. Você se torna um ser livre. Um viajante estelar. Um co-criador. Afinal, talvez Saturno não seja um vilão. Talvez ele seja apenas um mestre severo, o guardião, o forjador de consciências. Talvez ele não esteja a punir, mas sim a lapidar. Ele testa. Ele cobra. Ele desafia. Ele guarda as chaves dessa prisão. Mas lembre-se, você é absolutamente capaz de se libertar. O caminho da libertação não é fugir de Saturno, mas compreender, integrar e transcender sua energia, não se deixando levar pelas vibrações do medo, que são exatamente as frequências que o mantêm preso nesses infinitos ciclos saturninos. E assim, com consciência e sabedoria, romper o cubo, atravessar os portões e voltar para casa. Se este conhecimento fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque juntos estamos quebrando os grilhões invisíveis e despertando para aquilo que somos além do tempo, além do espaço, além da matéria. O infinito sempre esteve dentro de você.